O sol da manhã em São Paulo batia impiedoso no calçadão da Liberdade, transformando o bairro japonês-coreano em um caldeirão de cheiros misturados, kimchi fermentando, pastel frito e o aroma forte de café coado na hora. Ji-eun-kim, ou melhor, Eun, para os amigos brasileiros que mal pronunciavam seu nome coreano de nascença, limpava o suor da testa com o dorso da mão, enquanto equilibrava uma bandeja de isopor cheia de copos fumegantes. Aos 24 anos, ela era a garçonete improvisada de uma barraquinha de rua que sua tia-avó, uma imigrante coreana de terceira geração, montava todos os dias para vender café e pães de queijo aos trabalhadores apressados. Eun não era de luxos. Seu apartamento era um cubículo apertado no subsolo de um prédio decadente na Vila Prudente, onde o aluguel mal cabia no salário de meio período como faxineira em um escritório de contabilidade. Mas ali, na Liberdade, ela se sentia em casa, um pedaço da Coreia misturado ao caos brasileiro, onde podia sonhar com algo melhor enquanto servia café forte para motoristas de app e turistas curiosos. 2 cafés pretos, sem açúcar, gritou ela para um grupo de homens de terno, ignorando o formigamento de cansaço nas pernas. Foi então que ele apareceu, alto, imponente, com ombros largos, sob um casaco de lã preto que parecia deslocado no calor úmido da manhã. Kang Min-ho, o chefe da máfia coreana que controlava as sombras do submundo de São Paulo, dos cassinos ilegais nos porões da Liberdade, aos envios discretos de mercadorias pelo Porto de Santos. Aos 32 anos, Min-ho era uma lenda sussurrada, frio como o inverno de Seul, implacável com traidores, e nunca, jamais, visto bebendo algo tão banal quanto café de rua. Seus homens o cercavam como sombras, 2 capangas de rostos duros flanqueando-o enquanto ele caminhava pela rua lotada, ignorando os olhares curiosos. Eun nem o notou a princípio. Estava distraída, contando troco para um cliente, quando um empurrão acidental, culpa de um ciclista imprudente, a fez tropeçar. A bandeja voou e um copo de café quente espirrou diretamente no peito imaculado da camisa branca de Min-ho. O líquido escuro se espalhou como uma mancha de culpa, encharcando o tecido fino e colando-o à pele bronzeada dele. O bairro pareceu congelar. Os capangas avançaram, mãos indo para as aberturas dos casacos, mas Min-ho ergueu uma palma, parando-os no lugar. "Ah, merda, desculpa, senhor!" Um exclamou. Eun, o rosto corando violentamente, enquanto largava a bandeja no chão e pegava um guardanapo amassado do bolso do avental. Sem pensar 2 vezes, porque pensar era um luxo que ela não tinha tempo para, ela se aproximou dele, estendendo a mão para limpar a bagunça. Seus dedos roçaram o peito dele por acidente, sentindo o calor da pele através da camisa úmida, o batimento firme do coração sob o músculo tenso. Min-ho ficou imóvel, os olhos escuros como ônix fixos nela, surpreso pela audácia de uma garota comum que cheirava a café e determinação. Eu pago a lavanderia, juro, ou compro uma camisa nova. Foi sem querer, o ciclista veio do nada." Ela tagarelava em português rápido, misturando gírias brasileiras com um sotaque levemente coreano herdado da família. Seus olhos castanhos, grandes e sinceros, encontraram os dele. E por um segundo, o mundo barulhento da Liberdade sumiu. Havia algo ali, uma faísca, não de raiva, mas de curiosidade. Min-ho, que havia enfrentado balas e traições sem piscar, sentiu um calor estranho subir pelo pescoço, algo que ele não experimentava desde... Bem, nunca. Os capangas murmuraram algo em coreano, mas ele os silenciou com um olhar. "Não precisa", disse Min-ho finalmente, a voz grave e controlada, com um sotaque coreano afiado, cortando o ar como uma lâmina. Ele pegou o guardanapo da mão dela, mas em vez de limpá-lo sozinho, devolveu o gesto, tocando levemente o pulso dela ao fazê-lo. A pele dela era macia, contrastando com a aspereza da vida que ele levava. "Mas você me deve um café, limpo dessa vez." E piscou, atônita. Um homem como ele, elegante, perigoso, com aquela aura de quem comandava mais do que uma simples reunião de negócios, pedindo café dela. Ela riu, um som leve e genuíno,
que ecoou como um alívio no ar tenso. Café? Você acabou de ser encharcado por um, e agora quer outro? Tá bom, mas só se eu escolher o tipo. Nada de preto sem graça. Experimenta-o com leite e canela. Vai te aquecer o ego ferido. Min-ho ergueu uma sobrancelha, o canto da boca se curvando em algo que poderia ser um sorriso, raro, quase perigoso. Seus homens trocaram olhares confusos. O chefe nunca sorria, muito menos para uma garçonete de rua que ousava provocá-lo. Ele se inclinou um pouco, o cheiro dele. Uma mistura de colônia cara e algo metálico como poder contido, invadindo o espaço dela. Ego ferido? Você tem língua afiada para alguém que derrama café em estranhos. É que eu sou pobre, mas honesta. E você parece o tipo que precisa de um pouco de humildade no café da manhã. Rebateu ela sem recuar, embora seu coração martelasse como um tambor. Havia um brilho nos olhos dele agora, uma intensidade que a fez engolir em seco. Ela preparou o copo rapidamente, adicionando leite cremoso e uma pitada de canela, e o entregou a ele com um sorriso desafiador. Toma. E não derrama de volta, hein? Ele pegou o copo, os dedos roçando os dela de propósito dessa vez. Um toque elétrico que enviou um arrepio pela espinha dela. Min-ho levou o copo aos lábios provando o líquido quente. Era simples, barato, mas algo nele, talvez o calor, talvez o gosto terroso misturado ao doce, quebrou uma barreira invisível. Ele nunca bebia café. Era fraco demais para um homem como ele, que preferia uísque puro em salas enfumaçadas. Mas ali, sob o sol de São Paulo, com os olhos dela o observando, ele tomou um gole inteiro. E gostou. Não é ruim, admitiu ele, a voz mais baixa, como se estivesse confessando um segredo. Yun sorriu, aliviada. Mas então, um dos capangas se aproximou, sussurrando urgência no ouvido de Min-ho. Algo sobre uma entrega no porto, um rival chinês rondando. O rosto dele endureceu, a máscara de chefe voltando ao lugar. Ele devolveu o copo vazio e enfiou uma nota de R$ 100 no bolso do avental dela. Muito mais do que o valor do café. Obrigado pelo... humildade, disse ele, os olhos demorando-se nos dela um segundo a mais. Então, sem mais, virou-se para ir embora, os capangas o seguindo como sentinelas. Eun ficou parada, o coração acelerado, sentindo o peso daquela nota e o fantasma do toque dele. Mas enquanto o via se afastar pela rua movimentada, um carro preto reluzente esperando na esquina, ela ouviu um murmúrio distante, sirenes ao longe e o capanga de Min-ho olhando para trás com um olhar que prometia problemas. O que ela não sabia era que, ao forçá-lo a beber aquele café, ela havia marcado um alvo nas costas, não só dele, mas dela mesma. E quando Min-ho entrou no carro, ele não conseguia tirar da mente o riso dela, o cheiro de canela, e a sensação de que sua vida controlada acabara de ganhar uma variável imprevisível. Enquanto isso, do outro lado da rua, um homem de jaqueta surrada observava tudo, anotando em um caderninho. Rival? Polícia? Eu senti um calafrio, ignorando-o como paranoia do dia a dia. Mas o dia estava longe de acabar. O resto do dia passou como um borrão para Eun. A nota de R$ 100 queimava no bolso do avental, um lembrete quente e incômodo da estranha interação com o homem de casaco preto. Ela serviu mais cafés, riu com os clientes habituais, o tiozinho que sempre pedia pão de queijo extra e a senhora brasileira que tagarelava sobre novelas. Mas sua mente voltava àquele toque acidental, ao modo como os olhos dele a perfuraram, como se ela fosse um enigma que ele precisava desvendar. Loucura minha, murmurou para si mesma, limpando a bancada da barraquinha enquanto o sol subia alto, transformando o asfalto em uma frigideira. Tia-avó Hye-jin, uma mulher miúda de cabelos grisalhos presos em um coque apertado, observava a sobrinha de soslaio. Aos 68 anos, Hye-jin viera da Coreia nos anos 70, fugindo da pobreza rural, e agora comandava sua pequena barraca com a ferocidade de uma general. Euna, você parece distraída. Aquele homem de mais cedo, ele não era de por aqui. Cuidado com tipos assim na Liberdade. Tem gente que vem do porto com negócios ruins. Sua voz era rouca,
misturada com o sotaque coreano que nunca se desfizera completamente, mesmo depois de décadas no Brasil. Eun deu de ombros forçando um sorriso. Ah, Almeone, foi só um acidente. Ele até gostou do café com canela. Imagina, um cara todo sério bebendo algo doce. Ela riu, mas o som saiu forçado. Hyejin balançou a cabeça, murmurando algo sobre homens com olhos frios enquanto arrumava as xícaras. A barraca era o refúgio delas. Um oásis de normalidade em meio ao burburinho. O cheiro de pastel frito, misturado ao incenso de uma lojinha budista vizinha, o som de K-pop vazando de uma vitrine e o ronco constante dos ônibus na rua. Mas a normalidade durou pouco. Quando o sol começou a se inclinar para o fim da tarde, transformando o céu em tons alaranjados, um carro preto reluzente parou na esquina, o motor ronronando baixo como uma ameaça velada. Eun congelou ao ver os vidros escuros se abrirem, revelando o rosto inconfundível de Min-ho. Ele desceu sozinho dessa vez, sem os capangas, ou pelo menos, sem os visíveis. Vestia uma camisa social cinza, as mangas dobradas até os cotovelos, expondo antebraços marcados por tatuagens discretas que pareciam serpentes entrelaçadas, um lembrete sutil de seu mundo sombrio. "Você de novo?" exclamou Eun, o coração dando um salto traiçoeiro. Ela limpou as mãos no avental, sentindo o rubor subir às bochechas. Por que ele voltara? Para cobrar a lavanderia? Ou pior, para algo que ela nem imaginava. Min-ho se aproximou devagar, os passos confiantes ecoando no calçadão. Seus olhos varreram a barraca, demorando-se nela com uma intensidade que a fez se sentir exposta, como se ele pudesse ler cada pensamento bagunçado em sua mente. "Eu disse que você me devia um café, mas parece que sua barraca está fechando." Sua voz era a mesma de antes, grave, com aquele sotaque coreano que cortava o ar úmido de São Paulo como uma brisa fria de Incheon. Hyejin ergueu os olhos, estreitando-os em suspeita, mas Eun acenou para ela se afastar. "Vai para casa, Almeone. Eu cuido do resto." A idosa resmungou, mas obedeceu, lançando um olhar afiado para Min-ho, antes de pegar sua bolsa e sumir pela rua lateral. Sozinhas agora, ou quase, pois Eun jurava ter visto sombras se movendo no carro. Ela se virou para ele, cruzando os braços em uma tentativa de parecer confiante. "Tá bom, um café por minha conta, mas nada de preto sem graça. Senta aí." Ela apontou para o banquinho improvisado ao lado da bancada, um pedaço de madeira lascada que rangia sob o peso. Min-ho hesitou, olhando ao redor como se avaliar perigos invisíveis, mas sentou-se mesmo assim. O gesto era ridículo. Um homem como ele, acostumado a salas de reunião em hotéis de luxo na Paulista ou porões escuros cheios de apostas, equilibrado em um banquinho de plástico. Eun mordeu o lábio para não rir, mas o som escapou mesmo assim, leve e borbulhante. "Desculpa, opa. Quer dizer, senhor, você parece um peixe fora d'água aqui. Não tem um motorista te levando para um café chique no shopping?" Ele ergueu o olhar e, pela primeira vez, Eun viu um traço de diversão em seus olhos escuros, um brilho que suavizava as linhas duras de seu rosto. "Opa, você me chama assim agora?" Ele se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na bancada, reduzindo a distância entre eles a centímetros. O cheiro dele invadiu o espaço dela novamente. Colônia amadeirada, misturada ao suor sutil do dia quente, algo primal que acelerou sua respiração. "E eu tomo café onde eu quiser, incluindo aqui se a garçonete tem língua afiada o suficiente para me convencer." Eun sentiu um formigamento na nuca, o ar entre eles carregado de algo elétrico. Ela preparou o café devagar, adicionando leite e canela com mãos que tremiam levemente, consciente de cada movimento dele, o modo como ele observava seus dedos, como se memorizasse cada gesto. Quando entregou a xícara, seus dedos se tocaram de novo, dessa vez demorando um segundo a mais, o calor da pele dele se espalhando pelo dela como uma promessa não dita. "Toma, e me diz, o que um cara como você faz na liberdade? Turista perdido?" Min-ho tomou um gole, os lábios se curvando ao redor da borda da xícara, e Eun desviou o olhar,
o coração martelando. Negócios, respondeu ele vago, mas seus olhos diziam mais. Uma faísca de possessividade quando notou um cliente habitual, um rapaz magro de boné, se aproximando para pedir algo. Ei, moça, um pastel rapidinho? O rapaz sorriu para Eun, casual, mas Min-ho se endireitou, o corpo tenso como uma corda esticada. Agora não, rosnou Min-ho, a voz baixa, mas afiada, antes que Eun pudesse responder. O rapaz piscou, confuso, e recuou murmurando desculpas, desaparecendo na multidão. Eun virou-se para ele, boquiaberta. O que foi isso? Ele é só um cliente. Você não pode simplesmente espantar as pessoas. Os olhos de Min-ho se fixaram nos dela, intensos, quase famintos. Eu posso e faço. Você não sabe com quem está lidando, Eun. Ele usou o nome dela, como soubera, e o som rolou em sua língua como uma carícia. Ele se levantou devagar, aproximando-se tanto que ela sentiu o calor de seu corpo, o tecido da camisa roçando levemente o braço dela. E eu não gosto de dividir a atenção, especialmente não a sua. O ar ficou espesso, o burburinho da rua sumindo ao fundo. Yun engoliu em seco, o peito subindo e descendo rápido, atraída e aterrorizada pela proximidade. Seus lábios se entreabriram para uma réplica, mas antes que pudesse falar, um telefone vibrou no bolso dele, insistente, urgente. Min-ho praguejou em coreano, respondendo em voz baixa, o rosto endurecendo como pedra. Sim, estou indo. Mantenham-no vivo até eu chegar. Ele desligou, os olhos voltando para ela com uma urgência nova. Eu volto amanhã. Que você fica longe de outros clientes que sorriem demais. Eun abriu a boca para protestar, mas ele já se afastava, o casaco balançando como uma capa. No carro, porém, Min-ho não conseguia se concentrar na ligação que o esperava. Um informante capturado por rivais chineses no porto. Sua mente estava nela. O riso, o toque, a ousadia. Ele havia prometido proteção, mas no fundo, sabia que estava cruzando uma linha perigosa. E enquanto o carro acelerava pela marginal, Eun, sozinha na barraca vazia, sentiu um arrepio. Não de medo, mas de algo mais profundo, quando viu, da janela do apartamento apertado, o mesmo homem de jaqueta surrada da manhã, agora parado na esquina, observando sua porta com um binóculo improvisado. A colisão de mundos havia começado, e ela estava no epicentro. A noite caiu sobre a Vila Prudente como um manto pesado, o ar úmido carregado de sirenes distantes e o cheiro de chuva iminente misturado ao lixo acumulado nas ruas estreitas. Eun trancou a porta do apartamento com mãos trêmulas, o coração ainda acelerado pelo vulto na esquina, o homem de jaqueta surrada, com binóculo na mão, que desaparecera nas sombras assim que ela acendeu a luz. Paranoia, murmurou para si mesma, jogando a bolsa no chão e caindo na cama estreita, o colchão rangendo sob seu peso exausto. Mas o sono veio aos pedaços, interrompido por sonhos com olhos escuros e toques quentes. O rosto de Min-ho invadindo sua mente como um intruso bem-vindo. Na manhã seguinte, o sol filtrava pelas cortinas finas, pintando o quarto apertado de tons dourados. Yun se arrumou às pressas, jeans desgastado, camiseta simples e o avental da barraca amarrado na cintura, ignorando o formigamento de ansiedade no estômago. Ele não vai voltar, disse em voz alta, como um mantra, enquanto descia as escadas rangentes do prédio. Mas no fundo, uma parte dela esperava que sim. A liberdade já fervilhava quando ela chegou à barraca. O aroma de mandioca assando nas padarias vizinhas, o burburinho de conversas em português, coreano e japonês e o ronco dos motoboys cortando o tráfego. Hye-jin já estava lá, arrumando as xícaras com eficiência militar. Dormiu bem, Euna. Você parece um fantasma. E não me venha com historinhas sobre aquele homem de ontem. A idosa lançou um olhar penetrante, mas Eun desviou forçando um sorriso. Tudo bem, Almeone, só cansaço. O dia correu normal no início. Cafés servidos, trocos contados, piadas com os clientes. Mas por volta do meio-dia, o carro preto surgiu de novo na esquina, como uma sombra persistente. Min-ho desceu, dessa vez com um capanga ao lado, um homem atarracado chamado Jay, cujos olhos varriam a rua como radares.
Eun sentiu o pulso acelerar quando ele se aproximou, o casaco aberto revelando a camisa justa que moldava o peito largo. "Bom dia", disse ele, a voz grave ecoando sobre o barulho da rua, mas com um tom mais suave, quase hesitante. Seus olhos a percorreram devagar, demorando-se no avental sujo de farinha, no cabelo dela preso em um rabo de cavalo bagunçado. "Eu disse que voltaria, e trouxe companhia." Ele gesticulou para Jay, que ficou a uma distância respeitosa, fingindo interesse em um pastel. Ela riu nervosa, limpando as mãos no pano. "Companhia? Tá achando que isso aqui é um encontro? Senta, opa. Café com canela, como sempre." O apelido escapou de novo, e Min-ho ergueu uma sobrancelha, mas sentou no banquinho, o corpo grande ocupando o espaço como se fosse dono do lugar. Enquanto preparava a bebida, Eun sentiu o olhar dele queimando sua nuca, uma presença magnética que a fazia errar o leite, derramando um pouco na bancada. "Droga", resmungou, e ele riu baixo, um som raro, rouco, que a pegou de surpresa. "Você é desastrada até no trabalho", provocou ele, inclinando-se para a frente. Seus dedos roçaram os dela ao pegar a xícara, um toque deliberado, que enviou um choque pela pele dela, quente e persistente. Eun recuou um passo, o coração martelando, mas não conseguiu desviar os olhos. Havia algo diferente nele hoje. Linhas de fadiga sob os olhos. Uma vulnerabilidade no modo como ele segurava a xícara, como se o café fosse um escudo contra o mundo. "Por que você insiste nisso? Café de rua. Você parece o tipo que toma expresso em hotéis 5 estrelas." Min-ho tomou um gole lento, os lábios se curvando ao redor da borda, e Eun desviou o olhar para o tráfego, sentindo o calor subir ao rosto. "Porque é simples, sem complicações. Minha vida." "Não é assim." Sua voz baixou, o sotaque coreano engrossando as palavras, como se ele estivesse confessando algo proibido. Ele pausou, olhando para a rua movimentada, onde famílias passeavam e vendedores gritavam promoções. "Eu cresci em Seul, em uma família que esperava a perfeição. Meu pai era rígido, nunca café, só chá forte e lições de honra. Aqui no Brasil, pensei que poderia mudar, mas os negócios me puxam de volta." Piscou, surpresa pela abertura. Ela se aproximou, apoiando os cotovelos na bancada, reduzindo a distância, até que seus rostos estivessem a centímetros. O cheiro dele a envolveu. Colônia amadeirada misturada ao suor sutil, o calor de seu corpo cortando o ar úmido. "Então por que eu? Uma garçonete pobre que derrama café em você? Não faz sentido." Seus dedos traçaram acidentalmente a borda da xícara dele, roçando a pele calejada de sua mão. Min-ho capturou o toque, segurando-a ali por um segundo, o polegar traçando um círculo lento no dorso dela. O gesto era íntimo, elétrico, fazendo o ar entre eles crepitar. "Porque você me faz rir", murmurou ele, os olhos escuros fixos nos dela, intensos e famintos. "E me faz querer mais do que o controle." Ele se inclinou mais, o fôlego quente roçando a bochecha dela, os lábios quase tocando os dela em uma promessa silenciosa. Eun sentiu o mundo girar, o coração disparado, a respiração entrecortada, o desejo pulsando como uma febre. Seus olhos se fecharam por instinto, esperando o beijo que pairava no ar, o corpo inclinando-se para o dele involuntariamente. Mas Jay pigarreou alto, interrompendo o momento como um balde de água fria. "Chefe, o carro. Temos que ir. Os chineses marcaram o ponto no porto. É agora ou nunca." Min-ho praguejou baixinho em coreano, soltando a mão dela com relutância, o rosto endurecendo de novo. Eun recuou, o rosto corado, uma mistura de frustração e alívio borbulhando no peito. "Eu te volto logo", disse ele, levantando-se rápido, mas seus olhos demoraram, prometendo o que fora interrompido. "Fique aqui, seguro." Enquanto o carro acelerava rua abaixo, deixando um rastro de poeira, Eun tocou os lábios, ainda sentindo o fantasma do quase beijo. Mas o humor azedo veio em seguida. "Opa e seus negócios misteriosos", resmungou ela, rindo sozinha para disfarçar o tremor. Riedin, que observava de longe, balançou a cabeça. "Cuidado, menina. Homens como ele trazem tempestade."
A tarde se arrastou, mas o crepúsculo trouxe o caos. Yeon estava fechando a barraca quando ouviu o barulho, pneus cantando, gritos em coreano e chinês misturados. Do outro lado da rua, uma van preta bloqueava o caminho, homens armados saindo em tropel. Jae corria de volta, ofegante, sangue escorrendo de um corte na testa. Eun, o chefe. Ele foi pego na emboscada. Rivais, você tem que vir agora. Ele pediu por você. O mundo de Eun parou. Sem pensar, ela largou tudo e correu atrás dele, mergulhando no carro que esperava, o coração na garganta. O que diabos ela estava fazendo? Mas o pânico por Min-ho a impulsionava, ignorando o perigo que se aproximava como uma onda. Enquanto aceleravam pela marginal, sirenes ecoando ao fundo, Jae murmurou. Ele nunca pede por ninguém, mas por você. Ele arriscou tudo. E no banco de trás, Eun apertou as mãos, rezando para que não fosse tarde demais. O carro devorava a marginal Tietê a toda velocidade, o ronco do motor misturando-se ao barulho incessante do tráfego noturno de São Paulo. Eun apertava o banco de couro falso com as unhas curtas, o coração batendo como um tambor de K-pop em show lotado. Jae dirigia com uma mão no volante e a outra pressionando o corte na testa, o sangue escorrendo em filetes finos que manchavam a camisa. "Onde estamos indo?" perguntou ela, a voz saindo mais aguda do que pretendia, ecoando no espaço confinado do veículo. O cheiro de ferro e suor preenchia o ar, tornando tudo mais real, mais aterrorizante. Armazém no Porto de Santos. Os chineses armaram uma cilada, roubaram nossa carga de eletrônicos falsos, mas pegaram o chefe no fogo cruzado. Jae cuspiu as palavras em português misturado a coreano, os olhos fixos na estrada escura, iluminada por postes solitários e o brilho distante das luzes da cidade. Eun engoliu em seco, o estômago revirando. Eletrônicos falsos? Carga. Isso era o mundo dele, um submundo de sombras que ela só vira em novelas coreanas, nunca na vida real, servindo café na Liberdade. Por que eu? Eu sou só. Uma garçonete. Não sei nada de brigas de máfia. Jae riu seco, um som rouco que não chegava aos olhos. Porque ele pediu por você, garota. Min-ho nunca pede ajuda. Ele mata o problema ou some, mas com você. É diferente. Cheguei a achar que era piada quando ele ligou do celular reserva. O carro derrapou em uma curva, evitando um caminhão lento, e Eun se agarrou à porta, o pânico subindo pela garganta. Diferente. O quase beijo na barraca ainda queimava em sua memória. O fôlego quente dele, o polegar traçando sua pele, o desejo cru que a deixara sem ar. Mas isso era loucura. Ela devia ter ficado em casa, trancada com Hye-jin, fingindo que o dia fora normal. Chegaram ao porto após o que pareceu uma eternidade, o ar salgado do mar invadindo as narinas assim que saíram do carro. O armazém era um monstro de concreto rachado, iluminado por lâmpadas fluorescentes piscando, o som de ondas batendo nos pieres, misturando-se a murmúrios distantes. Jae a puxou pelo braço, a mão calejada, firme demais, e eles se esgueiraram por uma porta lateral enferrujada. Dentro, o caos, caixas viradas, papéis espalhados e o cheiro metálico de sangue fresco. 2 capangas de Min-ho estavam encostados na parede, feridos, mas vivos, atirando olhares nervosos para as sombras. A voz de Min-ho cortou o ar como uma lâmina, fraca, mas urgente. Ele estava encostado em uma pilha de contêineres, a camisa rasgada no ombro, sangue encharcando o tecido cinza. Um corte feio cortava sua testa, e ele pressionava o flanco com a mão, o rosto pálido sob a luz crua. Os olhos escuros a encontraram imediatamente, uma mistura de alívio e fúria brilhando neles. "O que diabos você está fazendo aqui? Eu disse para Jae te manter longe." Ela correu até ele, ignorando o protesto, ajoelhando-se no chão frio e sujo. Suas mãos tremiam ao rasgar mais a camisa dele, expondo a pele bronzeada marcada por cicatrizes antigas, lembranças de uma vida que ela mal começava a entender. "Cala a boca, opa! Você me arrasta para isso e agora reclama?" O tom saiu afiado, mas as lágrimas ardiam nos olhos dela. Traidoras.
Seus dedos tocaram o ferimento no flanco. Superficial, graças aos deuses. E ela pressionou um pano improvisado de sua própria blusa contra ele, sentindo o calor da pele dele pulsar sob suas palmas. Min-ho sibilou de dor, mas não recuou. Em vez disso, sua mão livre subiu cobrindo a dela, os dedos entrelaçando-se em um aperto possessivo. O chefe e os rivais fugiram com a carga, mas deixaram uma mensagem, interrompeu um capanga, ofegante, limpando o suor da testa. Dizem que vão voltar amanhã à noite, e mencionaram a garota, a que serve café na Liberdade. Sabem de você, Eun. O nome dela soou como uma sentença, e o ar no armazém ficou mais pesado, o zumbido das lâmpadas ecoando como um aviso. Min-ho praguejou em coreano, o corpo tenso sob o toque dela. Eles estão blefando. Ninguém toca no que é meu. Seus olhos se fixaram nos dela. Intensos. O polegar traçando o dorso de sua mão em círculos lentos. Um gesto que contrastava com a dor em seu rosto. Eun sentiu o calor subir. O desejo se misturando ao medo. O cheiro dele, suor e sangue, e colônia amadeirada. A envolvente como uma névoa. Ela se inclinou mais perto, limpando o corte na testa com delicadeza, os rostos a centímetros, o fôlego dele roçando seus lábios. Você é louco por me envolver nisso, sussurrou ela, a voz rouca, o corpo inclinando-se involuntariamente para o dele. Seus seios roçaram o peito nu dele ao se mover, um toque acidental que enviou faíscas pela espinha, o ar entre eles crepitando com tensão não resolvida. Eu sei, murmurou ele, a voz baixa e grave, o sotaque coreano engrossando as sílabas como mel escuro. Sua mão livre subiu para o rosto dela, os dedos calejados traçando a linha do queixo, o polegar roçando o lábio inferior em uma carícia que a fez tremer. Mas eu não consigo parar. Você me quebra, Eun. Me faz querer largar tudo isso pela sua risada idiota no meio do caos. Os lábios dele se aproximaram, o calor de sua respiração misturando-se à dela. O mundo do armazém sumindo em um borrão de desejo. Ela fechou os olhos, o coração disparado, sentindo o corpo dele se arquear levemente contra o dela, a rigidez de sua excitação pressionando sutilmente sua coxa. Uma promessa crua, urgente, que a deixou sem fôlego. Mas Jay tossiu alto, quebrando o encanto. Chefe, polícia no rádio. Sirene se aproximando do porto. Temos que sair agora, ou estamos ferrados. Min-ho recuou com um grunhido frustrado, os olhos flamejando de raiva contida. Eun ajudou-o a se levantar, o braço dele ao redor de sua cintura, o peso dele contra ela uma mistura de vulnerabilidade e força que a aterrorizava. Enquanto saíam correndo para o carro, ela sentiu o dilema rasgar seu peito. Fugir com ele significava abandonar sua vida simples, Hyejin, a barraca, a normalidade precária. Mas deixá-lo, isso doía mais do que qualquer ferida. No carro, acelerando de volta para a cidade, Min-ho apertou sua mão, o sangue secando entre os dedos entrelaçados. Eu vou te proteger, custe o que custar, mas as regras da família, elas não permitem fraquezas. Se souberem de você, vão me forçar a escolher. Eun olhou para ele, o rosto iluminado pelos faróis opostos, e viu o conflito ali, o chefe implacável versus o homem que a desejava. E se eu não quiser ser protegida? E se eu quiser lutar por isso? Rebateu ela, a voz tremendo, mas os olhos firmes. Ele sorriu fraco, um traço de humor sombrio nos lábios. Então você é mais perigosa do que os chineses. Mas quando chegaram à Liberdade, o pesadelo esperava. A barraca de Hyejin estava destruída, vidros quebrados e uma mensagem rabiscada na parede em giz vermelho. Fique longe do café ou a avó paga. Eun congelou, o pavor gelando suas veias, enquanto Min-ho sacava a arma, o rosto uma máscara de fúria. Eles tocaram na sua família. Isso acaba agora. Mas no escuro da rua, uma sombra se moveu. Jay, pálido, sussurrando. Chefe foi um dos nossos. Traição interna. O mundo de Eun desabou, e ela soube que a escolha inevitável se aproximava. Salvar o amor ou sobreviver sozinha. A fumaça ainda pairava no ar úmido da Liberdade, misturando-se ao cheiro acre de madeira queimada e giz fresco. Eun ficou parada na calçada rachada,
Os olhos fixos na mensagem rabiscada na parede da barraca. Fique longe do café ou a avó paga. As letras vermelhas pareciam sangrar sob a luz fraca dos postes, e o estômago dela revirou como se tivesse engolido vidro moído. Hiedin, sua Halmeone, a rocha inabalável que a criara desde os pais perdidos em um acidente de carro anos atrás, estava em casa, sozinha, sem saber do caos que se aproximava. Não, não pode ser, murmurou Eun, a voz falhando, as pernas fraquejando como se o chão de São Paulo tivesse se aberto sob ela. Minho estava ao lado dela, a arma semiautomática firme na mão, o corpo tenso como uma mola prestes a estalar. Seus olhos escuros varriam as sombras da rua, onde o burburinho noturno da liberdade, risadas de casais saindo de restaurantes coreanos, o som distante de um samba ecoando de um bar, parecia uma ilusão cruel. Jay, chame os homens, agora, ordenou ele, a voz baixa e letal, o sotaque coreano cortando o ar como uma navalha. Mas Jay, ainda pálido do confronto no porto, balançou a cabeça, os olhos baixos, evitando o olhar do chefe. Chefe, foi o Hyun. Ele confessou antes de eu lidar com ele. Dizia que os chineses ofereceram mais, mas era mentira. Ele queria você fraco por causa dela. O dedo de Jay apontou para Eun, e o ar ficou mais pesado, carregado de traição como o cheiro de chuva iminente. Eun recuou um passo, o coração martelando contra as costelas. Hyun, o capanga quieto que às vezes parava na barraca para um café rápido, sempre com um sorriso educado. Como? Ela se virou para Minho, os olhos ardendo de lágrimas não derramadas. Isso é por minha causa. Eu te disse, opa, eu sou só uma garota pobre servindo café. Por que diabos alguém me usaria para te derrubar? Sua voz subiu, ecoando na rua vazia, misturando raiva e pavor. O vento noturno bagunçou seu cabelo, colando mechas úmidas à testa suada. E ela sentiu o peso do avental ainda amarrado na cintura, agora sujo de poeira e sangue seco do porto. Uma lembrança pegajosa do toque dele, do quase beijo interrompido. Minho guardou a arma no coldre sob o casaco, aproximando-se dela com passos deliberados, o corpo grande bloqueando o vento frio. Sua mão subiu, hesitante, tocando o ombro dela com uma gentileza que contrastava com a fúria em seus olhos. O calor da palma dele se espalhou pelo tecido fino da blusa, um conforto traiçoeiro em meio ao caos. Porque você é minha fraqueza, Eun. E eu sou o chefe. Fraquezas são alvos. Ele pausou, o polegar traçando um círculo lento no ombro dela, o gesto íntimo enviando um arrepio pela espinha dela, misturando desejo ao medo. Seus rostos estavam próximos agora. O cheiro dele, sangue, colônia amadeirada e o sal do mar do porto, invadindo as narinas dela como uma droga. Eu cresci jurando nunca ter uma. Meu pai, ele perdeu tudo por uma mulher. Amor o cegou, e os rivais o mataram em uma emboscada em Seul. Eu vim para o Brasil para reconstruir, para ser forte, sem laços. Mas você, com seu café idiota e seu riso que me faz esquecer as regras. Eun piscou, o peito apertado pela revelação. Peste-trauma. O pai dele, a família destruída, o peso de uma herança mafiosa que o moldara em gelo. Ela viu as rachaduras agora, as cicatrizes no antebraço exposto, não só de brigas, mas de uma infância roubada. Então, por que não me deixa ir? Me solta, Minho. Eu volto para minha vida. Faxina, barraca, Hiedin. Sem máfia, sem balas. Mas as palavras soaram vazias, porque ao dizer isso, sua mão subiu involuntariamente, tocando o peito dele, sentindo o batimento acelerado sob a camisa rasgada. O tecido estava quente, úmido, e o corpo dele se inclinou para o toque como se faminto por ela. O ar entre eles crepitou, o desejo pulsando como uma veia exposta. Ela imaginou os lábios dele nos dela, o peso dele a pressionando contra a parede destruída, o mundo sumindo em um turbilhão de toques urgentes. Ele riu baixo, um som rouco e amargo, com um traço de humor sombrio que a pegou de surpresa. Soltar você? Como se eu pudesse. Você me forçou a beber café, Eun. Agora me força a querer mais. Uma vida sem sombras.
Seus dedos deslizaram para a nuca dela, entrelaçando-se no cabelo, puxando-a gentilmente para mais perto. O fôlego dele roçou sua orelha, quente e irregular, enviando ondas de calor pelo corpo dela. Eu tenho um plano. Vamos pegar Hye-jin, levá-la para um lugar seguro, um esconderijo meu no litoral. Os chineses e os traidores vão cair, mas eu preciso de você comigo, não como refém, como minha. O dilema a rasgou por dentro. Ficar significava mergulhar no abismo dele, abandonar a precariedade que conhecia, o apartamento mofado, as noites contando moedas para o aluguel. Mas ir embora, deixá-lo enfrentar isso sozinho, sabendo que ele havia como salvação? E se eu disser não? E se eu escolher a segurança, a normalidade? Sussurrou ela, os lábios roçando o queixo dele acidentalmente, o contato elétrico fazendo os dois tremerem. Min-ho a olhou, os olhos escuros flamejando com uma urgência crua, possessiva. Então eu luto sozinho, mas perco tudo, inclusive você. Ele a beijou então, não um beijo suave, mas faminto, os lábios capturando os dela com uma urgência que apagou o mundo. A língua dele explorou a boca dela devagar. O gosto de canela residual misturado ao sal do suor, as mãos dele descendo para a cintura, puxando-a contra si. Eun gemeu baixinho, as unhas cravando nas costas dele, o corpo arqueando em resposta, o desejo explodindo como uma faísca em gasolina. Era fogo, perigoso, consumidor, e por um momento ela se entregou, sentindo a rigidez dele pressionar sua barriga, o calor se espalhando como febre. Mas Jay interrompeu, o telefone vibrando como uma bomba. Chefe, Hye-jin ligou para o celular reserva. Ela está bem, mas ouviu barulhos na rua. E os chineses? Eles sabem do esconderijo. Estão a caminho. Min-ho se afastou com um grunhido frustrado, os lábios inchados, os olhos selvagens. Eun tocou a boca, ofegante, o beijo ainda queimando como uma marca. Eles correram para o carro, o motor rugindo à vida, acelerando pelas ruas escuras da Liberdade rumo ao apartamento dela. No banco de trás, as mãos entrelaçadas, Min-ho murmurou. Decida agora, Eun. Comigo. Ou contra. Ela apertou a mão dele, o coração dividido, mas o pavor por Hye-jin a impulsionando. Eu luto. Mas se perdermos é culpa sua, opa. Ele sorriu fraco, um humor relutante nos lábios. Combinado. Mas se vencermos, você me deve mais que um café. Enquanto o carro cortava a noite, sirenes ecoando ao longe, Eun viu pela janela o homem de jaqueta surrada, o espião, correndo atrás de uma moto, ligando para alguém. A traição era maior do que pensavam, e o confronto final se aproximava, forçando uma escolha que poderia salvá-los ou destruí-los para sempre. O carro devorava as ruas esburacadas da Vila Prudente como uma fera faminta, os faróis cortando a escuridão como lâminas afiadas. Eun apertava a mão de Min-ho no banco de trás, os dedos dele quentes e pegajosos de sangue seco, um lembrete vivo do caos que os unira. O beijo ainda queimava em seus lábios, urgente, possessivo, como se ele tivesse derramado toda a sua alma ali, misturada ao gosto de canela e sal. Mas o pavor por Hye-jin a mantinha ancorada na realidade. A Halmeone sozinha no apartamento apertado, os barulhos na rua que ela mencionara por telefone, ecoando como um presságio. Mais rápido, Jay! Gritou Eun, a voz rouca de ansiedade. O corpo colado ao de Min-ho no espaço confinado, sentindo o calor do peito dele subir e descer em ritmo acelerado. Jay pisou no acelerador, o motor rugindo em protesto. Mas o carro derrapou em uma curva, quase colidindo com uma pilha de lixo acumulada na calçada. Eles estão nos seguindo, chefe. Aquela moto preta é o espião da jaqueta surrada. Ele deve ter chamado reforços. Min-ho praguejou em coreano, soltando a mão de Eun por um instante para sacar a arma novamente, o metal frio reluzindo sob as luzes dos postes. Seus olhos escuros se voltaram para o retrovisor, o rosto uma máscara de fúria controlada, mas quando ele olhou para ela, algo amoleceu, uma vulnerabilidade que a fez engolir em seco. Fique abaixada, Eun. Isso acaba esta noite, eu prometo.
Eles chegaram ao prédio decadente como um furacão, o carro parando com um guincho de pneus que ecoou pelas escadas externas rangentes. Eun saltou primeiro, ignorando o protesto de Min-ho, correndo para a porta do subsolo com as chaves tremendo nas mãos. O ar noturno era espesso, carregado de umidade e o cheiro distante de chuva, misturado ao fedor de esgoto das ruas. "Almeone!" chamou ela, batendo na porta de madeira lascada. Do outro lado, veio um resmungo rouco. "Euna, é você? Ouvi barulhos, como se o diabo estivesse batendo." A porta se abriu, revelando Hye-jin com uma panela na mão, arma improvisada, a idosa pronta para defender seu território como uma leoa. Seus olhos se arregalaram ao ver Min-ho atrás de Eun, a camisa rasgada e o sangue seco no rosto. "Você, o homem do café, o que diabos está acontecendo? A barraca destruída, agora isso?" Hye-jin apontou a panela para ele, mas Min-ho ergueu as mãos em rendição, um sorriso torto, curvando os lábios apesar da dor. "Desculpe pela bagunça, senhora, mas eu cuido disso. Pegue o que precisar. Estamos saindo." Sua voz era grave, o sotaque coreano suavizado por uma urgência genuína, e Hye-jin hesitou, olhando de um para o outro. Eun pegou a bolsa da avó, o coração martelando, mas antes que pudessem descer as escadas, o ronco da moto invadiu o ar. O espião, agora com 2 homens de jaqueta preta descendo, armas reluzindo à luz fraca. "Eles nos encontraram!" gritou Jay, sacando sua própria pistola do carro. O confronto explodiu como pólvora. Tiros ecoaram pelas escadas estreitas, o som ensurdecedor misturando-se aos gritos de Hye-jin, que se agachou atrás de Eun. Min-ho a empurrou para o lado, o corpo dele se colocando entre ela e os agressores como um escudo vivo. "Fique atrás de mim!" ordenou ele, atirando com precisão letal. Um dos homens caiu, gemendo, enquanto o outro recuava para a moto. Mas o espião, o homem da jaqueta surrada, avançou, o rosto contorcido em ódio. "Você acha que pode ter tudo, Kang? A garota? O império? Meu pai morreu por causa da sua família em Seul, e agora eu acabo com você." O tiro veio de surpresa, acertando o ombro de Min-ho, que cambaleou contra a parede, o sangue jorrando fresco. Eun gritou, o pavor virando fúria. Ela pegou a panela das mãos trêmulas de Hye-jin e arremessou com toda a força, acertando a cabeça do espião com um baque surdo. Ele caiu, atordoado, e Jay terminou o serviço com um soco preciso, algemando-o com cordas do carro. "Traição até o fim", murmurou Jay, arrastando o homem para o porta-malas. Mas Min-ho escorregava pela parede, o rosto pálido, a mão pressionando o ferimento. "Eun, vá. Leve sua avó. Eu cuido dos restos." "Não sem você, idiota", rebateu ela, ajoelhando-se ao lado dele, rasgando um pedaço da própria blusa para estancar o sangue. Seus dedos tremiam contra a pele quente dele, sentindo o pulso fraco sob as veias saltadas, o cheiro metálico misturando-se ao suor e à colônia que a enlouquecia. Hye-jin, surpreendentemente calma agora, ajudou a levantá-lo, murmurando em coreano. "Homem teimoso, como meu falecido marido." Min-ho riu fraco, o som rouco ecoando no ar carregado, um traço de humor cortando a tensão como uma brisa. "Sua neta é pior, me força a beber café, e agora a salvar." Enquanto Jay dirigia para o esconderijo no litoral, uma casa isolada em Guarujá, longe das sombras de São Paulo, Eun limpava o ferimento de Min-ho no banco de trás, o carro balançando nas curvas da rodovia. O ombro dele era um caos de carne rasgada, mas superficial o suficiente para não ser fatal, graças à sorte ou aos deuses coreanos. Seus olhos se encontraram no escuro, o carro iluminado apenas pelos faróis opostos, e ele capturou a mão dela, beijando os nós dos dedos com uma ternura que a desarmou. "Eu tenho que contar algo", murmurou ele, a voz baixa, o fôlego quente contra a pele dela. O espião. Ele era filho de um rival antigo. Mas a traição maior? Meu tio, o segundo em comando. Ele orquestrou tudo para me derrubar, usando você como isca. Eu sabia, Eun. Por isso voltei para a barraca, para te proteger, mas também para te afastar. Mas não consegui. O twist a acertou como um soco. Min-ho,
o chefe implacável, manipulando as sombras para salvá-la, arriscando tudo por um amor que ele jurara evitar. Lágrimas escorreram pelo rosto dela, quentes e salgadas, caindo no colo dele. Seu bobo, você podia ter me dito. Eu teria fugido. Ou lutado ao seu lado desde o começo. Ela se inclinou, os lábios roçando a testa dele em um beijo suave, o corpo colando ao dele no banco apertado, sentindo o calor subir como uma maré, o desejo misturado à gratidão, as curvas dela pressionando o peito ferido dele com cuidado, o ar entre eles carregado de promessas não ditas. Chegando à casa à beira-mar, o som das ondas batendo na praia, um bálsamo contra o caos, Jae e Hee-jin os ajudaram a entrar. Min-ho foi costurado por um médico discreto, um contato antigo da máfia, e enquanto esperava no quarto simples com vista para o oceano, Eun sentou ao lado dele na cama, as mãos entrelaçadas. Eu largo tudo, confessou ele, os olhos fixos nos dela, vulnerável como nunca. A família, os negócios. Meu tio assume, mas eu sumo. Com você e Hee-jin. Um café novo, talvez em Busan ou aqui no Brasil. Sem regras, só. Nós. Era o ato extremo de amor. O chefe renunciando ao trono por uma garçonete pobre que o humanizara com canela e ousadia. Eun riu, um som leve e genuíno que encheu o quarto, misturando-se ao rugido das ondas. Você, servindo café? Imagina o ego ferido. Mas ela se inclinou beijando-o devagar, os lábios se movendo com uma sensualidade lenta, as línguas dançando em um ritmo que apagava o passado. As mãos dele subiram para a cintura dela, puxando-a para cima dele com cuidado, o corpo se moldando ao dela em um abraço que prometia noites quentes e dias simples. O desejo pulsava, quente e urgente, mas eles se contentaram com toques suaves, dedos traçando curvas, respirações entrecortadas, o calor se espalhando como o nascer do sol sobre o mar. Hee-jin, observando da porta com um sorriso sábio, fechou-a suavemente. Vocês dois, como eu e o avô dela, teimosos, mas certos. E enquanto o sol nascia, pintando o céu de laranja, Min-ho sussurrou contra os lábios de Eun. Meu café favorito é o seu, com ou sem leite. Ela sorriu, o coração pleno, sabendo que o perigo havia passado. Rivais derrotados, traições expostas, um novo começo selado em um beijo que duraria para sempre. Na liberdade distante, a barraca seria reconstruída, mas ali no litoral, eles forjavam algo maior, amor simples e eterno, sem sombras.